Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus toque profundamente o vosso coração. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho com as famílias. A importância da família. O que Deus diz sobre a família? Qual é a importância da família? Muito bem, amados. Para Deus, a família é muito importante. Para Deus, a família é uma instituição sagrada, criada por Ele. Quando o homem foi criado, a Bíblia diz que Deus criou o homem. E Deus viu que não era bom para ele, que ele estivesse sozinho. E por isso, então, Deus criou a mulher para ser a companheira do homem, para que junto eles pudessem viver uma harmonia. Eles receberam a ordem de se multiplicar e povoar a terra. É isso que está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Mais tarde foi dito que o homem deveria se casar, que ele casasse, que ele deveria sair da casa, deixando pai e mãe, para tornar um com sua esposa, ou seja, para que ambos fossem um só corpo. Gênesis 2, verso 24. Após a criação do primeiro casal, a Bíblia fala sobre muita família. No livro de Gênesis, capítulo 12, diz que através da família de Abraão, toda a família da terra seria abençoada. Por que Deus diz que era pela família de Abraão e não de Adão? Porque Adão já havia caído. Adão já havia perdido a comunhão com Deus. Inclusive, Adão já tinha morrido quando Deus chama a Abraão e faz uma promessa para Abraão. E Deus diz que através de Abraão, toda a família da terra seria abençoada. A Bíblia deixa bem claro isso para nós, que até o próprio Senhor Jesus, ele diz que o casamento é algo muito importante. Quando os fariseus interrogaram Jesus acerca do divórcio, da separação, os fariseus perguntaram para Jesus: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus interroga eles dizendo: vocês não têm lido que o Criador fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou por que isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 3 até o versículo 6. Então Jesus, ele fala sobre a família. Jesus também falou sobre a santidade do casamento. Assim vemos a importância de cuidar e dar valor à família. Quando a família não é valorizada,
quando as pessoas não valorizam a família, então existe sofrimento para o casal e para os filhos. Quando o marido não valoriza a esposa, quando a esposa não valoriza o marido, quando os filhos não valorizam o pai, sempre haverá sofrimento. Deus também refere ao povo de Israel como uma família. A família não pode necessariamente ter pessoas do mesmo sangue, mas ela é uma família composta por pessoas com os mesmos valores e princípios. Eu considero meus irmãos da igreja como uma família. Se eu tivesse um filho adotado, ele seria a minha própria família. Se eu fosse um filho adotivo, na verdade eu sou adotivo. Eu fui adotado por Deus. Antes eu não pertencia à família de Deus, mas Deus me adotou por meio de Cristo Jesus. Então eu me tornei família de Deus. Então nós vemos que existe um sentido mais amplo da família, como a família de Deus, como um corpo com vários membros que, bem ajustado, constitui a noiva de Cristo, ou seja, a igreja. É possível ver que na Bíblia o conceito de família também ela é um conceito espiritual e não apenas físico. Assim, todos aqueles que aceitam Jesus, todos aqueles que passam a integrar a Igreja de Cristo, eles fazem parte de uma grande família composta por elementos de todas as línguas, elementos de todas as nações. Porque a Bíblia diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando comprida veste brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Então aqui nós vemos que existe uma grande família que estará diante do Cordeiro, trajando comprida veste branca, que estarão aplaudindo ao Senhor Jesus. Quando diz que com palmas nas mãos, são aplauso. Então, a família tem uma importância. Eu pergunto para você, qual a importância da família para você, meu irmão? Eu acredito que a sua família te apoia, ela te dá suporte. Ninguém consegue viver só nesse mundo. Apesar de nós termos a nossa particularidade, termos a nossa personalidade, e muitas vezes sermos diferentes, mas nós não conseguimos viver só. Precisamos de uma família, e elas formam ou derivam de formar uma união inquebrável. Deus não pode permitir que uma pessoa forme uma família que não tenha um significado, que não significa que que ela viva só. Ele já deu uma família, a nossa igreja, ela faz parte da nossa família. Nós somos parte integrante do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 até o 13, está escrito assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo,
quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então nós fazemos parte de uma grande família, embora muitas vezes não fazemos parte da mesma nação, não falamos a mesma língua, não somos da mesma condição financeira, muitas vezes, mas nós somos parte integrante do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós formamos uma família. O que é preciso, então, para fazer? O que precisamos fazer para que a família seja, de fato, uma união inquebrável? É preciso, amado, que cada membro saiba o seu papel dentro dela. Que cada um honre o compromisso que fez com o outro. No caso, o marido e a mulher. Eles precisam honrar esse compromisso. E depois que eles constituem filhos, eles precisam cuidar desses filhos, não como sendo dono deles, mas como sendo mordomo fiel daquilo que Deus lhe constituiu. A educação do filho deve ser parte que os pais devem dar aos filhos, mas sempre respeitando a liberdade de cada filho. Os filhos também devem honrar os pais. Ou seja, os pais buscando em Deus sabedoria e orientação na criação dos filhos e na comunicação entre cada parte e nas decisões que deve tomar, pois na falta desta, a família pode ser destruída. Por isso, meu irmão, minha irmã, antes de você formar uma família com alguém, você que é solteiro, você que é solteira, antes de você constituir uma família com alguém, então você precisa seguir os passos certos, buscar conselho na Bíblia, buscar conselho através da palavra de Deus. Eu não estou falando para você buscar um conselho de um pastor, mas uma orientação mediante a palavra de Deus, ou de pessoas maduras espiritual. E você seguir cada passo numa vida feliz, numa vida edificada, mediante a palavra de Deus. A família, portanto, é importante para Deus. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, minhas 2 filhas, minhas 3 netas, meus 2 genros. Então, eles constituem a minha família. Aí você me interroga, e seu pai e sua mãe? Quando eu me desliguei do meu pai e da minha mãe, eu me uni à minha esposa e passei a ser um com ela. Ela faz parte da minha família. A minha mãe e o meu pai agora já faleceram, mas a partir da hora que eu me uni com a minha esposa, a minha família é a minha esposa. E quando eu constituí filhos com ela, nós formamos uma família. É isso que o irmão e a irmã devem entender. Muito bem, amados. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Grande e soberano Deus, Pai da eternidade, o Senhor que criou o ser humano perfeito, que criou o homem e a mulher e constituiu para que ambos fossem uma só carne, para que ambos se unissem e constituíssem um lar, uma família. O Senhor abençoou o homem e a mulher, para que eles viessem gerar filhos, para que eles viessem constituir essa família. Então, meu Deus, eu te agradeço por nos dar essa orientação mediante a tua palavra. Eu te louvo, Pai, te glorifico. Em o nome do Senhor Jesus eu encerro
essa minha breve oração dizendo amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.